Olá, aluno da Escola Samatec. Bem-vindo a mais uma aula de processo de soldagem. Nós estaremos trabalhando hoje com soldagem e materiais. Hoje nós estaremos conhecendo a soldabilidade dos aços carbonos, dos aços baixa liga, dos aços inoxidáveis e também do ferro fundido. Soldabilidade, o que seria soldabilidade? É a capacidade que o material tem de se unir por meio de soldagem, mantendo as suas propriedades mecânicas originais do material que está sendo realizada a solda. A gente pode definir soldabilidade também como seria a facilidade que o material tem de se unir por meio de soldagem. O principal fator que vai estar afetando a soldabilidade dos materiais é a sua composição química. Outro fator importante também é a capacidade que o material tem de formar a série contínua de soluções sólidas entre um metal e o outro. Assim, devemos saber como as diferentes ligas metálicas elas se comportam diante dos diversos processos de soldagem. Quando que a soldabilidade de um material ela vai ser considerada baixa ou se ela vai ser considerada alta. Se o material a ser soldado exige muito cuidados, como por exemplo, controle de temperatura, de aquecimento e de interfaces, ou tratamento térmico após a soldagem, a gente diz que o material ele tem baixa soldabilidade, ou seja, é um material difícil de estar realizando solda. Por outro lado, se o material exige poucos cuidados, dizemos que o material tem boa soldabilidade, ou seja, se após o processo de soldagem não é necessário realizar nenhum tratamento térmico, nem antes, nem durante, nem posteriormente ao processo de soldagem, ele vai ter uma boa soldabilidade, ou seja, ele vai ser um material facilmente unido por meio de soldagem. Aqui nós temos a tabela que está mostrando a soldabilidade de vários materiais aqui, onde já está classificada como ótima, boa, regular e difícil. O aço baixo teor de carbono ele tem uma soldabilidade que é considerada ótima, já o aço alto teor de carbono ele tem uma soldabilidade difícil. O que a gente pode observar com isso daqui? À medida que o teor de carbono do aço vai aumentando, a sua soldabilidade ela vai diminuindo. A gente pode também estar observando, através dessa tabela, o ferro fundido branco. Ele tem uma soldabilidade bem difícil. Tem também a ferro fundido maleável e o nodular, que tem uma soldabilidade difícil. Ou seja, de acordo com cada tipo de material, a gente vai ter um tipo de soldabilidade. Se vai ser mais fácil de se realizar a solda ou se vai ser mais difícil. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre os tipos de aços. As classificações mais comuns para os aços que nós temos são aço carbono, aço de baixa liga, aço de média liga e aço de alta liga. O aço carbono, o que seria? Ele é basicamente uma liga de ferro e carbono, alcançando seus níveis de resistência e dureza principalmente através da adição de carbono. O que seria isso? À medida que a gente aumenta o teor de carbono, consequentemente a gente vai estar aumentando a dureza e a resistência mecânica desse aço. Eles são classificados de acordo com a sua composição química em 4 grupos, que vai depender de acordo com o seu nível de carbono. A classificação que nós temos para os tipos de aço carbono é aço baixo teor de carbono, onde nós temos até 0,14% de carbono. Aço doce, que tem a classificação de 0,15% até 0,29% de carbono. Podemos ter ainda o aço de médio teor de carbono, que vai estar variando sua composição de carbono de 0,30% até 0,59%. E temos que são considerados os aços de alto teor de carbono, que vão estar variando de 0,60% de carbono até 2% de carbono. Os aços de baixo carbono, e também conhecido e os aços doces, são os aços mais produzidos devido ao que? Sua relativa resistência mecânica e devido à sua soldabilidade. Lembrando que à medida que o teor de carbono do aço vai aumentando, se diminui a sua soldabilidade. A soldabilidade do aço ela vai estar diminuindo com o teor de carbono, pois o aumento do teor de carbono no aço ela vai estar diminuindo o alongamento e aumenta a sua capacidade de têmpera. O que seria a capacidade de têmpera? Seria a sua capacidade de endurecimento. Quando você endurece o metal, consequentemente você vai estar fragilizando ele. Ou seja, vai estar possibilitando
que ocorra o surgimento de trincas. Os aços baixa-ligas, né, é uma liga de ferro-carbono com adição de no máximo até 6% de elementos de ligas, né? A gente pode ter, por exemplo, o níquel, o cromo, o manganês, o tungstênio, o molibdênio, entre outros. Tem o objetivo de dar características especiais a esses aços, como resistência à tração, resistência à corrosão, aumento de elasticidade, também de dureza, tornando o quê? Tornando ele melhor do que os aços carbonos comuns. E no geral, né, os aços de baixa ligas, eles apresentam uma boa soldabilidade. Os aços inoxidáveis, né, são basicamente uma liga de ferro e cromo. Os outros metais atuam como elemento de liga, mas o cromo é o mais importante e a sua presença é indispensável para quê? Para se conferir a propriedade de resistência à corrosão. São aços que não ocorrem em oxidação em ambientes normais. Sua característica de resistência são obtidas graças à formação de um óxido protetor que vai estar impedindo o contato do metal de base com a atmosfera agressiva. Ou seja, no aço inoxidável é criado, né, uma formação de um óxido que vai estar protegendo, né, que esse metal, né, ele ocorra oxidação desse metal de base. Os aços inoxidáveis eles podem ser classificados de acordo com a sua microestrutura, né, sendo as principais os aços austeníticos, os ferríticos e os martensíticos. Os aços inoxidáveis austeníticos são ligas não magnéticas, né, de ferro, cromo e níquel, contendo tipicamente 8% de níquel com baixo teor de carbono. Eles apresentam boas propriedades mecânicas, boa soldabilidade, boa possibilidade de trabalho a frio, boa resistência à corrosão e a adição de elementos de liga, como por exemplo o molibdênio e a redução do teor de carbono, vai estar melhorando a sua resistência à corrosão. Os aços inoxidáveis, né, como já foi dito, né, eles são os considerados que não são magnéticos, ou seja, se a gente estiver passando um ímã, por exemplo, num aço inoxidável, ele não vai entrar em contato ali, não vai ter uma atração magnética, porque ele é um aço considerado não magnético. Ele possui uma soldabilidade considerável boa. Já para os aços inoxidáveis ferríticos, são ligas de ferro-cromo, contendo de 12 a 17% de cromo com baixo teor de carbono. Não são endurecíveis por tratamentos térmicos, são magnéticos, ou seja, vão ser atraídos, né, por um ímã, e apresentam boa resistência à corrosão em meio menos agressivos. Possuem também boa dutilidade, uma razoável soldabilidade, e o trabalho a frio os endurece moderadamente. Lembrando, né, que a soldabilidade desse aço ela é considerada limitada, né? Então o aço inoxidável ferrítico ele tem uma soldabilidade limitada. Os aços inoxidáveis martensíticos são ligas de ferro-cromo, né, que vão conter de 12 a 14% de cromo com alto teor de carbono. Eles são endurecíveis para o tratamento térmicos e são também considerados aços magnéticos. Quando temperados, são muito duros e pouco dúcteis, e nessa condição são resistentes à corrosão. Quando eles são recosidos, recozimento é um processo de tratamento térmico, né, eles não apresentam bom comportamento à frente à corrosão atmosférica. Ou seja, se um aço inoxidável martensítico for recosido, ele vai perder um pouco da sua característica, que é de que resistir à corrosão. A soldabilidade desse aço é considerada difícil. Nós temos o ferro fundido, né, que é uma liga de ferro, carbono e silício, e os teores com um teor de carbono geralmente, né, acima de 2,11%. Os ferros fundidos eles vão estar se dividindo entre branco, cinzento, maleável, nodular e também os ferros fundidos especiais. Os ferros fundidos, né, eles vão apresentar várias características, né, que vão estar dificultando a sua soldagem. O principal fator, né, seria o alto teor de carbono, né, e em geral também, né, o alto teor de enxofre e de fósforo, que vão estar dificultando a soldabilidade do nosso material. Ou seja, para soldar um ferro fundido vai ser bem difícil. Ou seja, o ferro fundido no geral ele possui uma baixa soldabilidade. Outro fator também que vai estar influenciando na soldagem
do ferro fundido seria a velocidade de resfriamento, né, que são relativamente elevadas, associada com a soldagem. Ou seja, na soldagem de ferro fundido, a gente tem uma velocidade de resfriamento relativamente alta. Isso vai fazer o quê? Que ocorra, né, trincas durante o processo de resfriamento do material. A gente tem também outro fator que está afetando a soldabilidade do ferro fundido, que é a sua baixa ductilidade e sua zona termicamente afetada, que vai ser maior em comparação do que o aço, por exemplo. Outro fator que está afetando, né, a soldabilidade do ferro fundido é a estrutura porosa, né, do ferro fundido cinzento, maleável e nodular, que favorece a absorção de graxas e outras sujeiras durante o uso. Os ferros fundidos brancos, né, que é uma classificação que nós temos de ferros fundidos, eles são considerados, no geral, não soldáveis devido à sua extrema fragilidade. A soldagem ela pode ser utilizada nos ferros fundidos cinzentos, os maleáveis e nodulares, principalmente, né, com o objetivo de estar eliminando defeitos de fundição ou para estar reparando peças trincadas ou até mesmo fraturadas. Para soldar o ferro fundido, a gente tem alguns procedimentos de soldagem que são necessários. Então, né, com base no tipo de metal de adição a ser utilizado, a soldagem do ferro fundido ela pode ser dividida em dois grupos principais. O primeiro, né, a gente tem os procedimentos, né, que fornecem o metal depositado com composição similar ao metal de base. Ou seja, o metal de adição ali ele vai ter uma composição química similar ao metal de base, ou seja, similar ao ferro fundido que está sendo soldado. Temos o segundo procedimento, né, que fornece um metal depositado de aço ou ligas com um elevado teor de metais não ferrosos, por exemplo, o cobre e o níquel. O que seria isso? Agora o nosso metal de adição teria a composição, né, diferente do nosso material de base. No primeiro método ali, quando a gente tem a composição, a mesma composição do metal de base e do metal de adição, ele é usado principalmente, né, para reparar defeitos em peças fundidas. E para isso se utiliza um pré-aquecimento entre as temperaturas de 300 a 700 graus Celsius, no geral, né, e um tratamento térmico após a soldagem. O resfriamento durante esse processo de soldagem ele deve ser mantido lento, né, dificultando o quê? Que se tenha a formação da martensita. Martensita é uma microestrutura, né, que a gente tem nos metais ferrosos, né, que é uma microestrutura bastante dura e bastante frágil. Então, né, o objetivo de a gente estar mantendo o resfriamento lento é evitar, né, a formação da martensita na zona fundida e na zona termicamente afetada, porque se a gente tivesse a martensita a gente podia ter a geração de trincas. O segundo método ali, quando a gente tem um metal de adição diferente do metal de base, é para a soldagem, no geral, é feita sem um pré-aquecimento, né, ou com um pré-aquecimento mínimo, e também com a deposição de passes curtos, né, e espaçados e com a baixa energia de soldagem. O que seria essa baixa energia de soldagem? Seria uma baixa corrente de soldagem com o objetivo de estar minimizando as regiões afetadas pela soldagem, ou seja, está minimizando, né, a nossa zona termicamente afetada. Então, pessoal, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.